para mais uma pausa para reflexão. E hoje nós vamos falar de um aspecto que, de certa forma, nos vincula à nossa última pausa para reflexão. Falarmos hoje, nossa temática é sintonia vibracional na visão espírita. Vamos pensar sintonia, né? Este contato onde uma coisa fecha com a outra. E vibracional, né? As vibrações como as ondas, como os sons, e quando se interligam, quando se entrecruzam. E pensando nisso, nós encontramos este artigo maravilhoso, bem sintético, mas que traz alguns apontamentos a respeito desta temática. Ora, muitos males no corpo físico podem ocorrer por conta de desgastes na energia do espírito. Situações cotidianas de estresse, como trânsito, contas a pagar, podem afetar a saúde da sintonia vibracional da alma. O espírito consegue captar algumas energias negativas do dia a dia que podem prejudicar a si e as pessoas próximas. Algumas dessas sintonias vibracionais são apontadas pela doutrina espírita. A vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Marta Antunes, diz que o espiritismo analisa diversos tipos de manifestações de energias. Na visão dela, existem energias psíquicas que são benéficas e outras que prejudicam o ser. Ao encarnar, os pensamentos e ações emitem energias que circulam em todo o corpo físico. Ao encarnar, os pensamentos e ações emitem energias que circulam em todo o corpo físico. Pensemos bem sobre isso. Desde que nós nascemos, nós estamos fazendo com que os nossos pensamentos e as ações vão emitindo energias que estão circulando pelo nosso corpo desde que nascemos. Já ao desencarnar, elas se transparecem por meio do perispírito, que é o nome que Kardec apresenta para esse elo entre o corpo físico e a questão espiritual. Ora, de acordo com Leonardo Cursis, essas vibrações nos mantêm amarrados à roda da vida. Elas forçam a alma a vivenciar aquilo que o espírito quer evitar, fazendo ele evoluir. É muito importante essa colocação do Leonardo. Por quê? Quando a gente fala dessas energias essas vibrações que estão presentes em nós, elas fazem com que nós estejamos vinculados a esta vida, nesse propósito. E nos forçam, muitas vezes, a tomarmos atitudes e vivenciarmos coisas das quais nós muitas vezes queremos fugir. E fazem com que a gente evolua. Daí, muitas vezes, a gente entender por que temos determinadas dores, incômodos. Eu percebo, por exemplo, pessoas que começam a falar de uma dor de cabeça, mas que quando começam na prática da terapêutica do passe, na aplicação, quando trabalham no campo mediúnico, simplesmente desaparecem. Ou seja, muitas vezes aquela dor impulsiona o indivíduo a tomar uma atitude, porque aquela vibração está ali, intensa, até que ele tome alguma atitude a respeito dela. Muitas vezes, à primeira vista, algumas pessoas de nossa convivência podem ter um pouco em comum conosco. Então, a gente tem pessoas que convivem e a gente diz, ela tem alguma afinidade conosco. Mas, embora o ditado diga que os opostos se atraem, eles não bem com o tempo. Isso acontece porque muitos de nós estamos em diferentes níveis de evolução. Embora os opostos possam se atrair, eles não permanecem reunidos. O que permanece reunidos são os semelhantes. Por isso brincamos que diga com quem andas e direi quem és. No entanto, esse fato não significa que as almas sejam boas ou ruins. Não significa que aquele amigo que conviva conosco durante um tempo e depois se afaste, seja bom ou ruim, melhor ou pior do que eu. Estamos em energias diferentes, em graus de energia oposto.
captamos essas vibrações, segundo a Marta, pelos canais psíquicos de quem as emite. Então a pessoa emite vibrações que não combinam com as vibrações que nós emitimos e naturalmente nos afastamos. Existe também um outro campo importante de analisarmos, que é da energia vital. Essa energia que está na nossa bioenergia. É o elemento que constitui o corpo etéreo. É uma estrutura que está ligando esse nosso corpo físico àquele corpo espiritual que Kardec chamou de perispírito. Essa bioenergia que está dentro do corpo etérico, que está em constante movimento com o exterior, ele sofre naturalmente um desgaste, como doenças e até o esgotamento quando a gente desencarna. Mas a gente precisa, durante a vida, enquanto estamos em atividade, ou estamos em processo de doença, ou por um próprio desgaste nosso, repor essas energias. Um exemplo perfeito de reposição dessas energias é o passe espírita. Através dele, nós conseguimos restaurar essas energias que estão nesse corpo etérico e que precisam estar ali reforçadas para que a gente possa ter vivacidade, para a gente possa ter ânimo. Por isso, muitas vezes as pessoas dizem: eu tomei o passe e saí renovado. E realmente as energias se renovam, assim como com o passista, sendo energia duplamente que passa por esse indivíduo e acaba sendo transmitida às pessoas, também sentem se renovar de forças. Por isso, queridos irmãos, cuidemos cada vez mais daquela qualidade das nossas vibrações. A cada dia, crendo quanto somos capazes de qualificar nossa vida para melhor. Se estamos abatidos, adoecidos, busquemos restaurar forças, busquemos energias, a bioenergia, a energia da natureza, buscamos respirar, romper essas correntes que nos amarram a muitas coisas, às mágoas, aos ressentimentos, às dores, às frustrações. Este é o momento de cada um buscar no seu mundo íntimo forças renovadas, que nós tenhamos essa capacidade a cada dia. Paz e luz, queridos irmãos, uma boa noite a todos.